Olá, boa tarde. É uma alegria estar na sua companhia, falando para mais de 1.200 cidades em todo o país, curtindo você dentro da minha casa. Obrigado por me receber aí. Hoje nós vamos falar de um tema que é de suma importância, a coragem. Será que coragem tem a ver com a nossa autoestima ou com autoconfiança? De que forma desenvolver isso em nós mesmos, em outras pessoas que dependam da gente, porque não em crianças? Então eu vou falar sobre este assunto com a minha primeira convidada que já está aqui. Ela é psicóloga, doutora Aline Queiroz, vai te dar dicas muito práticas já já. Nós também vamos falar sobre o café e a relação com a nossa saúde, mais especificamente com o nosso coração. Será que a gente de fato pode usar desta bebida que é tão gostosa, tão querida para os brasileiros para reduzir esses problemas de coração? A gente vai entender também com uma cardiologista. Olha que interessante esse ponto de vista. E também vamos falar sobre a importância do teste oftalmológico para crianças. Saúde, que você também tem que estar atento aí na sua casa. Então fique comigo, está começando o programa A Vida em Foco. Vamos então falar sobre coragem. Coragem, você já deve ter ouvido falar algumas frases motivacionais aí pela internet que a gente vê. Coragem é ir com medo mesmo. Essa é bem clássica, né? Concordo com essa frase, viu? Mas eu acho que não é só isso também, né? A gente tem que entender o que mais que está por trás, porque não é só sair fazendo as coisas, de repente isso cria até um atrito mesmo, né? Na questão do desenvolvimento pessoal. Então eu vou conversar aqui com a Aline Queiroz, psicóloga. Muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É um assunto um tanto... Como que eu vou falar? Qual que é a palavra, né? A gente precisa aprofundar nesse assunto para entender o que é a coragem, né? Eu estava lembrando de um caso aqui que eu queria trazer para você, né? E eu acho que a gente pode trazer as crianças, mas a gente pode levar para a fase adulta também. Criança tem muitos medos, né? Naturalmente, isso acontece, isso é até natural e saudável também, né? Mas às vezes, essa criança, ela não sabe lidar com esse medo. E a gente quer ensinar a coragem, o enfrentamento, enfim. Isso aconteceu recentemente lá na minha casa, sabe? Meu filho com medo de barata, veja, né? Uma coisa que tanta gente às vezes tem esse medo, né? Uma coisa assim meio até irracional. E ele viu a barata lá em casa. A gente matou a barata na frente dele e ele ficava, mas agora eu tô com medo, e se tiver outra? E se tiver outra? E se tiver outra? Eu parei, né? Falei, filho, olha aqui, vem cá comigo. Você vai ver que não tem nada mais, né? Você viu a barata morta na tua frente, você vai ver que não tem nenhuma outra. Abri porta de armário, mostrei debaixo de cama, tudo lá pra ele, né? E ele falava, mas mãe, não adiantou, eu ainda tô com medo, né? Aí eu falava, filho, mas você viu que não tem mais nada? Então, se você viu agora, você fala pro teu cérebro que tá tudo bem, que tá tudo sob controle. Me fala um pouco, vamos pegar por aí essa nossa conversa, né? Como trabalhar essa coragem versus esse medo? Bom, Carol, o medo, né, em vários níveis aí dentro de nós, né? Tem medos que eles não são racionais, eles são irracionais, né? Então, ou seja, não tem razão. Mas tem sentido para a pessoa. Exatamente, tá, né? Então, talvez ele tenha sentido nojo, ou, né, são às vezes emoções que se misturam. A própria falta de controle, né? Não conseguir controlar o ambiente que eu estou, né? As sensações que eu tô sentindo, às vezes, sei lá, tá nessa situação, passa um bichinho e ele já se assusta, né? Então, assim, a gente fala, né? Tá super em alerta, né? É um estado de alerta mesmo que cria na mente. Muito grande. Agora, eu quero trabalhar a minha coragem. Como eu posso fazer isso? Sim. Né? E aí são pequenos passos. Porque a coragem, ela só existe quando nós enfrentamos o nosso medo. Não é a ausência do medo. Certo. Né? Muitas pessoas falam... Até coloquei uma enquete esses dias lá e perguntei, o que você acha que é a coragem? E as pessoas... eu acho, uma pessoa comentou, acho que é ausência de medo. E não, na verdade é a gente poder observar, sentir, observar os nossos sentimentos, né, realmente. E a partir disso, dar pequenos passos, né, em direção àquilo que a gente quer. É um enfrentamento do medo, então? Então, literalmente, você sente aquele medo, você reconhece como medo e você não se paralisa por isso. É mais ou menos por esse caminho. E é bem isso que você falou. Paralisar, né, quando me paralisa, realmente
realmente tá fora do meu controle. Eu tô imersa no medo. Eu não tô me sentindo corajoso nesse momento. Entendi, né? entendi. Você falou que você colocou uma enquete, a gente fez uma que foi para as ruas também. Olha, que legal. Com o nosso repórter, o Lucas Marconzini. Ele foi justamente perguntar o que é coragem para as pessoas. Vamos escutar junto comigo aí, vamos ver se bate com alguma coisa que você viu lá no teu Instagram. Roda lá, produção. O que significa ter coragem pro senhor? É enfrentar as adversidades aí. Inclusive, eu estou enfrentando um câncer, sabe? E tenho, com muita coragem, com muita fé, tenho conseguido superar. Meus exames têm dado tudo ok, né? E em vista disso, o próprio médico diz que é a minha coragem, a minha fé que tem levado a atingir esses bons resultados aí, sabe? Coragem, para mim, significa que apesar das diversidades, a gente tem que seguir em frente, lutar até conseguir o objetivo da gente. Conforme o tempo, né, a gente tem alguns bloqueios. Né? Então é muito importante a gente viver o dia a dia e ter fé e esperança e correr atrás dos seus sonhos para realizar as suas tarefas, né? Com isso a coragem é muito importante. É o pensamento de cada um, né? É a cabeça de cada um. Tem gente que tem mais medo, se apavora antes da hora e não se apavorar, ter calma. Coragem é enfrentar os problemas de frente e resolver conforme a medida vai aparecendo. Não deu, deixa para depois, daí volta vendo, porque os momentos mudam e as soluções também mudam. O que é preciso para ter coragem é força de vontade, é dignidade, honestidade, muita fé. E levantar a cabeça e não ter medo. Encarar, né, essa vida boa aí que a gente tem, com alegria e fé. E é isso aí. E caminhar para frente. Ter coragem é olhar o desafio, olhar para ele e falar assim, você não é maior que eu vou te vencer. Já pensou o quanto de coragem foi necessário para o senhor chegar até aqui? Muita fé em Deus, bastante. Olha que eu viajei para esse mundo velho, meu Deus, passei por muita dificuldade, mas por causa da coragem, estou aqui. Ó, o que me chamou atenção ali na maioria deles, né? Surgiu muita palavra adversidade, problema, desafio, né? E fé. Fé, adorei. Como se parece que a mensagem ali para mim foi a fé estimula essa coragem. Eu pessoalmente acredito que a coragem é um dom do Espírito Santo, né? Então isso envolve fé. Nossa, com certeza. E eu adorei que um dos participantes ele falou, precisa manter a calma, né? E a fé tá muito ligada a uma conexão, né? Porque primeiro eu preciso, para eu sentir medo e superar esse medo, eu preciso estar em conexão comigo. Sim. Conectada às minhas emoções, a sentir, realmente isso me dá medo, isso não. Fazer essa medição, né? Conecto, então, com o meu corpo, né? O que eu tô sentindo? Eu tô tremendo? Eu tô, sei lá, enjoado, né? Como é que eu estou? E aí, depois vem uma questão muito profunda mesmo, que é da fé, né? Que é essa conexão com o divino, com o espiritual, o meu lado espiritual. Se eu tô presente, tô conectada com isso, vai com certeza potencializar a minha coragem, né? E eu vou poder enfrentar várias coisas. Por que uma pessoa, quando tá com medo, ela faz uma oração? Acho isso lindo, assim, né? Me vem muita imagem, né? Uma situação difícil pra mim. Minha avó perdi o meu gatinho e a minha avó começou a fazer uma oração, né? E eu tava com medo, tava aflita. E aquilo me inspirou muito, né? Porque foi um momento em que ela teve Ela ensinou, fé. Ela né? me ensinou, com certeza. Não, isso sem dúvida. E ela marcou, né? Aquele momento pra mim. Tenha fé, acredite. Né? Me encorajou. Sim. Foi lindo. E encorajar é esse retomar uma força, né? Porque, né, como a gente escutou ali também nas várias enquetes, talvez você tenha escutado na sua também, para enfrentar o dia a dia não é fácil. As pessoas, cada uma está numa situação, né, muito específica, cada um tem as suas dificuldades. Eu acho que isso é inevitável. E com a coragem, a pessoa ela consegue olhar para aquela situação. E esse enfrentar não é só combater, né? É você vencer muitas vezes você mesmo primeiro, né? Você falou uma conexão consigo.
eu penso, a autoestima ela é importante? Sim, a autoconfiança ela é importante, só que a fé ela vem para suprir tudo isso até, né? Com certeza. Quer dizer, a pessoa que está no momento em que não se vê capaz, né? Porque eu entendo autoconfiança como eu olho para mim e vejo quais que são as habilidades que eu tenho para poder enfrentar esse problema. Se eu olho e falo, não, essa situação é maior do que eu aguento, melhor eu não enfrentar. Aí a coragem diminui. Só que daí a fé vem justamente para transpor essa barreira, né? Transpor aquilo que, para mim, hoje é muito grande. E aí eu entendo que essa coragem faz a pessoa crescer. Como que você vê isso? Uma pessoa que ela tem fé, né? Ela tem cuidado consigo mesma, né? Ela tá numa família, ou até numa situação que tá sozinha, né? Tem muitas pessoas hoje que moram sozinhas, né? Mas ela se abastece. Né? Tá. Isso faz com que você se nutra e possa ficar muito mais preparado. E a gente nunca está preparado, né? Para as adversidades. Não, né? Não, a gente não está preparado. Sim. Mas a gente fica muito mais íntegro, né? E preenchido também. Porque eu acho que muitos desses momentos de desespero, né, do medo, que o medo corrói a gente. Sim. Né? Assim como a questão de estar conectado com você mesmo e ser corajoso, depende também, né, desse autoconhecimento para que você não se anestesie. Né? E simplesmente vá para um caminho que, não, agora eu tô confiante, tô corajoso, mas aí acaba excedendo a força que você ia utilizar de uma maneira positiva, às vezes sai de uma outra maneira muito agressiva para as outras pessoas. Entendi, né? Porque a agressividade não tem a ver com coragem, né? Que seria talvez esse enfrentamento mais de batalha, né? Talvez se a gente fosse trazer uma imagem. Mas a gente tem momentos na vida em que nós somos mais corajosos em determinadas fases. Por exemplo, quando você olha para a infância, quando olha para a juventude, eu tenho a impressão que na juventude se enfrenta mais, se tem mais coragem, né? Ao mesmo tempo, entendo que também a maturidade traz mais coragem, mas uma coragem que é mais ligada a uma sabedoria, um aprendizado, né? Tem fases ou não? Ou isso independe, tem mais a ver com a personalidade da pessoa? Eu vejo assim, a infância é muito ausência de medo, porque eu não sei os riscos, né? Inconsciência mesmo. Isso, não sei, então. não sei. Tá. Mas existe uma espontaneidade, uma facilidade muito grande, né? De ser e de estar. Sim. Né? Da criança. O adolescente, ele testa riscos. Né? Ele quer saber até onde o corpo dele vai, até onde, né, ele vai aguentar sem dormir, por exemplo. Né? Entendi. E essa sabedoria realmente é algo que é determinante para muitos adultos que estão no processo de amadurecimento, né? De conseguir ver, aquilo eu dou conta, isso aqui nem tanto, não é tanto. E aí entram as crenças limitantes, né? Que a gente vai ver aí de muitas pessoas que, não, mas eu não consigo, né? Não, você consegue, né? Você pode mudar coisas dentro de você, mas isso depende de você estar em conexão com você mesmo. Então, você está tocando nesse assunto, né? E quando a pessoa ela não consegue enxergar isso nela? O que você falou aqui no começo de pequenos passos, né? De ir com cuidado, porque a coragem em si, eu acredito que tem uma relação direta justamente dessa visão que a pessoa tem de si, né? Porque se ela se vê capaz, ela enfrenta mais. E se ela se vê menos, ela acaba segurando. Então, aquela pessoa que está, de repente, com essa autoestima abalada, que não vê muito uma saída, não se vê, de fato, com força para enfrentar isso, está mexendo com essa coragem dela. Quais que são esses passos, ou esses pequenos passos que você comentou que essa pessoa pode começar a trabalhar no cotidiano dela? A Bíblia tem uma frase que eu acho muito bonita, que fala que a boca diz do que o coração está cheio, né? Sim. Se você se olhar no espelho hoje, né? Colocar o espelho na tua frente. Uma pergunta pra mim muito, muito bacana, muito profunda é assim: o que você vê nesse espelho, né? O que você tá se alimentando? Tem muita informação que você tá, né, consumindo que te deixa inseguro, né? Ou que te deixa irritado. Hoje a gente tá num movimento de muita informação. Isso, né? Pode influenciar, inclusive, a ação dessa pessoa frente às adversidades. Sim. A coragem, no caso. Chega um momento que eu falo, não vai dar mesmo.
tá tudo assim mesmo. Sim. Né? Eu perco uma a minha desistência. Fé. Eu perco a minha fé porque eu fico só consumindo coisas que não me agregam, né? E às vezes é o ambiente também. Tem pessoas que estão numa situação, relacionamentos que não estão agregando, né? Sim. E aí ela não percebe isso e começa a entrar, né? Em ansiedade, depressão, medos, inseguranças. Isso é bem importante observar. Será que é com você, né, o problema, ou tá no outro? Sim. Olhar esse ambiente e ir fazendo então pequenos ajustes, começando pelo tipo de informação que a pessoa tá se sobrecarregando ali. Sim. Isso é um passo importante. Você considera? Com Legal. certeza. Muito bom. Aline, você está lá no Instagram, né? Aline Queiroz Psi, tá aparecendo para você aí para seguir, para mais dicas. Agradeço a tua presença, tá? Muito obrigada, sempre bem-vinda, tá? Obrigada. Vamos fazer um intervalo. Na volta a gente fala sobre os benefícios do café para o seu coração. Já eu volto. Unidos em oração, recebemos as bênçãos de Jesus na sua divina misericórdia. Gratidão e o abraço misericordioso de Jesus, porque nós estamos juntos, evangelizando, falando da misericórdia. Santa Missa, transmissão nacional direto do Santuário da Divina Misericórdia em Curitiba. Celebrante Padre Francisco Anchieta. Hoje, 7 da noite, aqui na TV Evangelizar. Coragem. O que precisamos para tornar a pessoa de Jesus Cristo conhecida por aqueles que mais precisam. Você está pronto? Ação São José Providenciai 2023. Em breve. A TV Evangelizar também está no Twitter. Segue a gente por lá. Aqui no Armarinhos Nodari você encontra tudo para o seu artesanato. Caixinhas de MDF, tintas, pincéis, massinha de biscuit e tudo para você criar sem limites. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari. armarinhosnodari.com.br. Black December Aliança. Todos os dias de dezembro, de segunda a domingo, ofertas com até 70% de descontos. 70% de desconto. Toda loja em 36 vezes no carnê do crediário Topa Tudo Aliança. 36 vezes no carnê. Black December Aliança. Em dezembro, de segunda a domingo. Todo dia. Na pracinha do Novo Mundo. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir, garanto e provo, ninguém vende por menos. A oração em primeiro lugar, depois as outras coisas. Mas quando as outras coisas tiram espaço à oração, algo não funciona. Eu quero convidar você para um momento muito especial no programa Despertar para o Amor, no dia 1º do ano novo. Eu convido você às 9 da manhã para apreciar canções que vão te inspirar para começar o ano bem e encontrar a paz e perseguir os sonhos, porque o ano novo está todo pela frente. Dia 1º, às 9 da manhã, programa Despertar para o Amor, com o Padre Ezequiel, com os músicos e com você. Um abraço e até lá. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco para todo o Brasil. Falar sobre saúde agora, sobre a relação do cafezinho, teu cafezinho de todos os dias com a saúde do nosso coração. Olha que interessante, tem uma pesquisa da cidade de Melbourne, na Austrália, que tem associado um risco menor de doenças cardíacas entre 10% e 15%. Então a gente quer entender um pouco mais sobre isso, se aquela sua prática de tomar o cafezinho ali com moderação, né, de 2 a 3 xícaras, como está mostrando essa pesquisa, se de fato isso, do ponto de vista de uma cardiologista, faz sentido. Então a gente tem aqui a nossa segunda convidada, está aqui, cardiologista clínica da Santa Casa de Curitiba, a doutora Andressa de Oliveira Coiradas. Muito bem-vinda.
microfone, por gentileza. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. O que você diz sobre esse estudo aí da Austrália, né? Parece que está associando, né? Ou talvez ainda estão investigando a questão de 2 a 3 xícaras com a redução de doenças cardíacas, é isso? Isso. Ao contrário do que muita gente pensa, assim, o consumo regular do café, considerando ali até 600 ml, que é uma quantia considerável, né? Está associado à redução da mortalidade dos pacientes que fazem uso contínuo do café. Nossa. Então, 2 a 3 xícaras por dia seria um consumo seguro para doenças cardiovasculares, para os desfechos de morte, né, serem reduzidos nos pacientes. Que interessante. Então, associa-se um pouco a um mito quando a gente fala sobre a cafeína, acelerar o coração. Tem alguma relação com isso? Os benefícios, nós temos várias substâncias no café que podem levar a esse benefício, não só a cafeína. Tá. A cafeína, ela tem um efeito estimulante já próprio, que também tem em outros alimentos. Então, quem diz, não vou tomar o café por conta da cafeína, mas ela está presente nos energéticos, com uma quantidade considerável numa latinha de refrigerante, no chocolate, em vários outros alimentos ela está presente e pode ser tão... em quantidades até maiores do que no café. Tá. Né? Mas tem algumas substâncias no café que elas são antioxidantes e elas evitam o estresse oxidativo e esses efeitos são benéficos para a saúde do coração. Esses efeitos de taquicardia, palpitação, ansiedade relacionados ao café, eles são temporários. Esse efeito da cafeína ali geralmente dura ali cerca de 40 minutos no máximo. Começa em 20 minutos, então é um efeito até que curto, né? Para pessoas que já têm um histórico de ansiedade, síndrome do pânico e que têm esses efeitos mais exacerbados e não consomem café regularmente, esses efeitos eles são maiores e incomodam, né? Então, para essas pessoas, talvez não seja tão fácil, né? Se eles não têm costume regular de usar o café, de tomar o café, eles podem sentir mais esses efeitos, né? Mas isso não indica uma contraindicação? Não tem a ver, eles podem tomar? Eles podem tomar. Se eles forem tomar regularmente, geralmente eles vão criando uma tolerância maior a esse uso da cafeína e eles vão ter menos sintomas, né? Agora também temos os metabolizadores lentos, né? Porque a cafeína ela é metabolizada pelo fígado e aí alguns pacientes eles são metabolizadores lentos. Então é aquela história de que às vezes tomar o café, se eu tomar depois das 5 eu não durmo. Eu fico muito agitado. Tem pessoas que metabolizam mais lentamente. E aí os efeitos energéticos, digamos assim, do café, da cafeína no caso, elas tendem a durar mais e atrapalhar essa rotina da pessoa. Então quando a pessoa perde o sono, tem a ver com o metabolismo dela? Pode estar, digamos assim, do horário que ela toma o café e ela perde o sono, pode estar relacionado ao metabolismo mais lento Então tem da pessoas que vão ser tolerantes a tomar a qualquer hora esse café. Sim, tem pessoas que tomam antes de dormir e não tem problema. Eu conheci já pessoas assim, eu falo, mas como que pode, né? Tá, interessante. É bem relativo. É que a gente sempre falou aqui dos benefícios do café, que são muitos, né? Você já mencionou alguns, mas a gente nunca tinha escutado isso da boca de um cardiologista falando, né? Achei interessante essa abordagem, né? Até pegando um estudo que já existe, porque eu vejo que às vezes as pessoas estão com informação distorcida mesmo, né? Não acham que aquilo vai fazer mal. Agora, eu te pergunto, né? Nessa linha, existe contraindicação para algum caso desse café ou não? Né? Tirando essa questão de horários e tal, tem alguma pessoa que deve se restringir? Tem, assim, o café ele também tem alguns ácidos, né? Ele tem algumas substâncias que podem provocar, por exemplo, pessoas que têm portadores de gastrite, úlcera gástrica, alguma dispepsia, assim. Eles podem aumentar esses sintomas, né? Então, nesse sentido, sim. Pessoas que não têm essa tolerância ao café, então, e já tem algum distúrbio de ansiedade, síndrome do pânico, essas outras doenças, a gente já passa a não recomendar, ou até o café descafeinado, que tem menos cafeína, para não ter esse estímulo, né? O descafeinado, por exemplo, ele teria os mesmos benefícios para o coração ou não? Não foi, assim, ficou um efeito meio neutro, assim. Não foi testado efetivamente, assim. Então a gente só com a cafeína, que é o
Com o café normal, que a gente está acostumado, filtrado. Então, Filtrado. exatamente. Tem vários tipos de maneiras de se fazer o café, né? Filtrado que você fala é no o filtro coado de papel ali, é coado. Ah, tá. De Não pode ser o papel expresso, por exemplo, já não entra nesse Já estudo. não entrou no estudo. A maioria dos estudos foram feitos com café filtrado. Entendi. Interessante. Vamos abrir um pouco. Existe algum outro tipo de alimento que seja benéfico para o coração? Uma curiosidade que eu tenho é a respeito da pimenta, né? Que pimenta, tem gente que fala que faz mal, principalmente a pimenta do reino. Essa que eu tenho uma curiosidade bem grande, né? Porque a minha avó costumava usar, eu sei que muitos chefes de cozinha usam, porque ela é saborosa. E eu já ouvi alguém falando, que eu não sei se procede, que ela faz mal pro coração. A gente não tem também muitos estudos, assim, com pimentas específicas para dizer, assim, sobre o coração. Mas a maioria dos efeitos negativos, digamos assim, é mais em relação ao sistema do trato gastrointestinal, né? Claro que coração. Isso, claro que a pimenta ela tem um sistema ativador, assim, que pode subir um pouquinho a pressão, que pode estimular alguns sintomas, mas ela não tá, assim, ligada diretamente com distúrbios cardiovasculares. Entendi. E tem algum outro tipo de alimento que é benéfico? O vinho, os cardiologistas são a favor ou não? Assim, o vinho no geral, até as bebidas alcoólicas em geral, elas têm substâncias, elas têm flavonoides, têm substâncias que são benéficas ao coração. Claro que sempre em moderada quantidade. O que é essa moderada quantidade? Regular. Já se tem um? O cálice, que é costumeiramente dito, né? Então, que é o quê? 2 dedos da taça? 2 dedinhos da taça. 2 dedos assim, não assim, né? Isso, exatamente. Outras coisas, as frutas no geral, frutas vermelhas. Tudo que é fruta vermelha vai ter esse mesmo flavonoide que você falou, que são bons para o coração, para a saúde. Sim. Evitam doenças cardíacas. Doenças cardíacas. E inclusive, voltando ali para o café, até o diabetes, né? Ele tem estudos que comprovam que ele reduz a chance de desenvolvimento do diabetes para pacientes que consomem sem açúcar. Numa quantidade considerada. Então, e esses estudos também, né? São estudos que foram feitos com pacientes tomando café filtrado sem açúcar. E pode ser todos os dias isso? Todos os dias. Todos os dias. Eu tô bem com o meu cafezinho, não vou parar não. Tô gostando dessa história aí. E o risco aqui que se associou de 10 a 15%, né? E a gente sabe que está entre as doenças que mais matam, né? As doenças cardíacas. Então... ali ele relacionou principalmente infarto e o AVC, né? São as doenças mais prevalentes, assim. E isso, até para quem tem fator genético, ele vai ter um benefício? Tem. A gente tem fatores que se chamam os fatores genéticos, que são fatores não modificáveis. E os fatores modificáveis, que são estilo de vida, alimentação e tudo mais. Então, digamos que dá uma ajuda para ou postergar o desenvolvimento da doença ou até inibir por um período considerável ali. Entendi. O desenvolvimento. Muito bom. Bom, doutora Andressa, agradeço a tua presença. Você também está no Instagram, aparece aí para você para mais dicas. Obrigada, viu? Sempre bem-vinda. Obrigada. E falando em pimenta, você vai conhecer uma das mais ardidas do mundo. Acompanhe. Não importa o quanto você aprecie pimenta, mesmo se você é daqueles que gosta das mais fortes, existe uma que a todas supera e que não dá para ser encarada com tranquilidade. Originária da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, ela é o resultado de um cruzamento entre a Habanero e a Butjalóquia, que também estão no topo da lista das mais ardidas. E um produtor de Maringá, no noroeste do Paraná, faz o cultivo da variedade. Hoje ele produz mais de 230 variedades de pimentas. Tem especiaria para todos os paladares, das mais suaves às mais fortes. Inclusive a estrela daqui tem nome e sobrenome. Carolina Reaper, que está no Guinness Book como a pimenta mais ardida do mundo. As pimentas nucleares, como elas são chamadas, elas têm uma medida de unidade de Scoville, tá? Que vai de 0, hoje está a Carolina Reaper em 2.200.000. Um comparativo, enquanto que uma malagueta, hoje ela tem 15 a 20 mil unidades de Scoville, a Carolina Reaper tem 2.200.000 unidades.
Por conta da intensidade da ardência, a Carolina Reaper não pode ser consumida como outras pimentas comuns. Para apreciar o sabor dela, é preciso um preparo em geleias ou molhos mistos. Eu gosto de curtir elas in natura. Eu curto elas in natura, a gente curte no óleo, curte no azeite, eu curto no vinagre, eu curto no limão, eu curto ela também na pinga e no mel. No mel é uma delícia, é uma novidade que a gente está vendo aqui e ela fica excelente curtida no mel. Já o cultivo da planta é bem mais fácil que o consumo. E desde que começou a cultivar a variedade norte-americana, o produtor tem tido grande procura por parte de outros produtores e amantes da boa pimenta, que já se espalhou pelas regiões do Brasil. Hoje a gente fornece aquilo que as pessoas querem. Mudas, frutos, sementes, molhos prontos, pó de pimenta, tudo isso aí a gente tem. E se você ficou curioso para experimentar, fica o aviso. Aprecie com moderação, muita moderação. A pimenta ela é muito perigosa, então a gente tem que respeitar. E pensar que pimenta não é brincadeira. Pimenta é um divertimento, é um hobby que a gente tem, ela é boa para a saúde, é para você saborear a pimenta. Pimenta é para você saborear, para você ter uma gotinha, saber um gostinho de pimenta, não você querer fazer loucura. E depois do intervalo, nós vamos nos alertar com a saúde oftalmológica das crianças. É importante você fazer esse teste, viu? Já eu volto. Comece 2023 em sintonia com Deus. Vem aí, 11º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso. Dias 25 e 26 de fevereiro em Curitiba. Muita espiritualidade e bênçãos te esperam neste grande evento. Inscreva-se pelo site www.evangelizarepreciso.com.br. Louvado seja Deus! Olá, eu sou a irmã Graziele, sou apóstola do Sagrado Coração de Jesus e é com muita alegria que eu passo aqui hoje para te desejar um feliz e abençoado ano novo. Todo ano se renovam as nossas alegrias e as nossas esperanças que algo bom e surpreendente venha de Deus e venha para a nossa vida. É o que eu desejo de coração para você e para cada um da sua família. Que esse ano novo venha com tantas alegrias, esperanças, sonhos bons realizados para cada um de nós. Um feliz e abençoado ano novo. Estou passando por aqui porque tenho um recado muito importante para você. Um novo ano, novo ciclo, novas experiências e novas oportunidades. Que tal atingir aquele sonho do corpo perfeito já a partir dos primeiros dias do ano? Pensando nisso, a Flora Vita lançou uma oportunidade imperdível para você que quer emagrecer de uma vez por todas, sem sofrimento e de uma forma natural. O ActiNutri está com preço de custo em todos os kits. É a promoção de ano novo da Flora Vita. Ligue agora para o telefone que está na sua tela. É preço de custo e você vai ter à sua disposição uma fórmula exclusiva e reconhecida por todos os órgãos reguladores. Se você tem dificuldade para eliminar o excesso de peso, o ActiNutri é a solução que você tanto buscava. Ele é o único emagrecedor 100% eficiente do mercado. Ligue agora e aproveite. Emagreça com o ActiNutri e feliz ano novo! Flora Vita. Celebre a chegada de 2023 aqui com a gente. Pode chegar, vem, aumenta o volume da TV Evangelizar. Danilo Diba canta uma seleção de sucessos em um show especial que promete ser a trilha sonora perfeita para o seu ano novo. Eu te espero para cantarmos, para rezarmos e para emocionar o nosso coração nessa espera de um novo ano que está prestes a chegar. Show especial de ano novo com Danilo Diba. É dia 30 de dezembro, sexta-feira, às 7 da noite, aqui na TV Evangelizar.
Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco, para você estar sempre atento com tudo que é importante na sua vida. E por isso você tem que olhar para as crianças que estão aí na sua família. Teste oftalmológico tem muito benefício de você manter em dia. Acompanhe nessa matéria. Os cuidados com os olhos devem começar cedo, ainda na infância, a fase mais importante para o desenvolvimento da visão. O aparelho visual desenvolve muito rápido no primeiro ano de vida, fica praticamente imadura, a criança nasce com uma visão muito grosseira, muito pequena ainda, e depois ele vai afinando essa visão. E mais ou menos aos 6, 7 anos de idade, o que ele aprendeu a enxergar vai ser o que ele vai ter de visão o resto da vida dele, porque o cérebro da criança enxerga junto com o olho. O Brasil registra anualmente cerca de 33 mil crianças com perda de visão. Quase um terço desses casos poderiam ser evitados se fossem detectados precocemente. Um cuidado que deve começar ainda na gestação. Desde a maternidade, do pré-natal, quando as mães fazem o exame pré-natal, a gente já pode fazer algumas prevenções da perda de visão. Por exemplo, uma mãe que tem alguma doença durante a gestação, como uma toxoplasmose, uma rubéola, você já tem que prestar atenção também na formação do olho, porque o olho forma junto com o bebê todo, né? Então, quando tem uma história familiar de alguma doença, você tem que investigar. E ainda na maternidade, é obrigatória a realização do teste do olhinho. O teste do olhinho é um teste bem simples. O pediatra, ele pega um aparelhinho que a gente chama de oftalmoscópio. Com o oftalmoscópio, de longe, ele ilumina os 2 olhos da criança. Com isso, ele vê um reflexo que deve ser alaranjado ou avermelhado e simétrico. Se esse teste mostrar uma diferença de coloração do olho para o outro, ou diferente do normal, deve haver alguma anormalidade. Aí essa criança deve ser imediatamente encaminhada para uma avaliação oftalmológica. Mas esse é só o começo de um acompanhamento que deve se estender por toda a infância para evitar a evolução de doenças graves. Esse teste do olhinho, ele não dá diagnóstico de doença, ele não vai dizer se o filho de vocês tem, por exemplo, um estrabismo, se tem vai usar óculos ou alguma outra coisa. Ele só vai dizer se está transparente ou não está transparente o olho. Eu posso ter, por exemplo, uma catarata congênita, um glaucoma congênito, que é uma outra doença comum na criança recém-nascida. Se a criança tem, no caso que agora está na mídia, do retinoblastoma, também um diagnóstico mais precoce, tem mais chance de você ter uma boa evolução, né? Um bom tratamento. Se o teste do olhinho é normal, dificilmente a criança vai ter uma doença importante no primeiro, 2º ano de vida. Recomenda-se que a criança seja examinada pelo menos 1 ou 2 vezes até os 2, 3 anos de vida. Por isso, a consulta com o oftalmologista deve fazer parte da rotina da criança e os pais também podem fazer sua parte, observando alguns sinais. Se a criança não presta atenção, se ela é desatenta, se você fala ou mostra um objeto sem som e ela não procura, ou às vezes se a criança treme o olhinho, balança o olhinho como se ele não conseguisse achar o ponto de fixação. Se a criança tem um lacrimejamento excessivo. Então, um dos sinais, por exemplo, de uma doença séria que é o glaucoma, é a criança ter lacrimejamento constante antes dos 3 meses de vida. Dificuldade de abrir o olhinho na luz, só fica de olho aberto no escuro. Então, bebezinho, você tem alguns sinais. E um teste muito fácil de ver no primeiro ano de vida da criança se ela está enxergando bem ou não, é tampar um olhinho e ver a criança está lá distraída com o brinquedinho, você, sem encostar na criança, tampa um olhinho. Se ela continua brincando bem, está ótimo aquele olho que está aberto. Faz a mesma coisa com o outro olho e a criança continua bem, é sinal de que os dois têm uma visão próxima, uma visão útil. Se você tampa um olho e o outro não enxergar bem, a criança automaticamente, seja com qual idade for, ela briga. E falando em crianças, me lembro de bichinhos de estimação. Geralmente a gente vai para o lado dos cães, porém os gatos sim estão conquistando muito espaço nos lares e no coração das pessoas, né? Acompanhe essa matéria. Foi-se o tempo em que o cachorro era considerado o único melhor amigo do homem. Os gatinhos também têm roubado o coração de muita gente. Foi assim com a Vitória, que teve cachorro a vida inteira, mas agora se apaixonou pelos felinos. Minha mãe apareceu com 2 gatas e aí foi uma surpresa que eu fiquei, meu Deus, a gente nunca teve gato. Como que a gente vai fazer? E a gente tem 2 cachorras.
e o medo das duas se matarem. E acontece que hoje em dia a gata que sai atrás da cadela expulsando de dentro de casa. A quantidade de gatos cresceu 8% nos últimos anos, enquanto o número de cães aumentou menos da metade, 3,8%. Embora eles ainda sejam a maioria nos lares brasileiros, a população de felinos deve chegar a 30 milhões ainda neste ano. E essa mudança no comportamento dos tutores tem explicação. Acredito que porque as pessoas estão ficando mais em casa, teve muito home office, o gato é um animal mais silencioso, ele não faz barulho como o cão faz, né? Às vezes incomoda o vizinho, isso e aquilo. As pessoas têm o gato como um pouco mais independente, autolimpante, mais instintivo nos ensinamentos, né? Na verdade, nem precisa ensinar a defecar e urinar na caixa de areia, isso daí o gatinho filhote, ele já faz isso de maneira intuitiva. São animais pequenos. A Vitória também percebeu essa diferença no dia a dia. É bem mais fácil cuidar de gato, porque eles têm a caixinha higiênica deles, eles vão lá, a gente só tira o xixi, o cocô, jogou, pronto. Eles não são tão carentes assim, eles são bem mais independentes. Mas a veterinária faz um alerta. Essa fama de independente que o gato tem não significa que ele não precisa de cuidados. De modo geral, ele não gosta de ficar sozinho, como as pessoas acreditam, né? Eles sentem falta dos tutores, eles precisam de uma alimentação variada, eles precisam de estímulos ambientais, respeitar toda essa parte instintiva do felino, que na natureza seria de caça. Então, a gente reproduzir isso na forma de brincadeiras ativas, varinhas, bolinhas. Outra tendência é a adoção. A escolha por gatinhos abandonados também sai na frente. É a opção de 59% dos tutores. Mas o importante mesmo é pensar no bem-estar dos bichinhos antes de tomar qualquer decisão. É um benefício para a sociedade trabalhar com adoção. Você pega um animalzinho que precisa, né, que pode ficar muito bem na tua companhia, é uma situação que é boa tanto para a pessoa que está adotando como para o animal que é adotado. O mais importante é que eles sejam bem tratados. Daqui para frente, assim, mais gato ou mais cachorro? Eu quero me especializar em gatos. Independente aí da tua preferência, tem que tratar bem os bichinhos, né? Ver o que eles precisam antes de você ter um animal é muito importante. Porque agora a gente vai para a natureza, quando os animais se criam soltos, aí é outra história, né? Curiosidades sobre o João de Barro, tema do nosso Evangelizar Ensina de hoje. João de Barro é um dos pássaros mais conhecidos e apreciados. Uma das principais razões é pelo fato de ser uma ave trabalhadora. Essa espécie tem a capacidade de construir o ninho com uma forma mais que peculiar, circular e com uma porta de entrada frontal. Com barro, esterco, palha e pequenos galhos, o macho e a fêmea trabalham juntos de 20 a 30 dias para a construção do abrigo. Eles usam a moradia apenas uma vez na vida e depois a deixam para outros pássaros. Essa ave símbolo da Argentina pode ser encontrada também no Paraguai, no Uruguai e na Bolívia. Aqui no Brasil, o João de Barro prefere viver em áreas não florestadas. Outro fato curioso é que esse inteligente animal é dono de um canto que se assemelha a uma gargalhada. O primeiro som é emitido pelo macho e depois a fêmea responde. O casal costuma cantar nas horas mais quentes e claras do dia. Por isso, na região sul do país, o canto de um João de Barro é considerado um sinal de tempo bom. A fêmea costuma botar de 3 a 4 ovos. A gestação dela dura de 15 a 20 dias. Os filhotes são alimentados por um período de 1 mês e depois todos estão prontos para voar e partir. Esse pequeno pássaro de apenas 19 centímetros é realmente incrível, dono de uma inteligência surpreendente. Ele nos dá uma aula de arquitetura e também de desprendimento. Espero que tenha gostado das curiosidades de hoje. Te encontro no próximo vídeo. Até mais! E eu te encontro no próximo programa. É uma satisfação ter você aqui comigo. Continue na nossa programação. Você sabe que ela é pensada sempre com muito carinho para você e para sua família. Então fique com Deus. Um beijo. Até. A Vida em Foco. Apoio Cultural Rock in Rio.